Salve, Ari. Boa Opa, noite. boa noite. Boa noite. Beleza? Beleza? Beleza. Legal, bacana. Bom, vamos então começar então o nosso bate-papo, né? Agora que a gente acabou de terminar de fazer a exibição. Cara, primeiramente eu queria fazer as considerações iniciais, agradecendo a você, primeiro por ter disponibilizado aí a exibição para a gente poder estar fazendo do seu trabalho Eu que e da sua agradeço aí. participação aqui nesse debate, nesse bate-papo que a gente vai estar fazendo. Para a gente, assim, é maior satisfação poder estar conhecendo novos trabalhos, poder conhecer pessoas assim que estão nesse Brasilzão aí fazendo produções muito boas e, poxa, a gente só tem só agradecer mesmo. Eu queria de início que você se apresentasse para o pessoal, você falasse um pouco de você, dos seus trabalhos, enfim. Conta um pouquinho de você, por favor. Certo, eu quero agradecer primeiramente a você, ao Cine Taipas e todos os envolvidos que cooperaram na exibição desse trabalho, né? Foi um trabalho realizado lá em 2013, mas que ainda está, pelo visto, rendendo bons frutos, né? Em prol da nossa cultura. Bom, então, deixa eu me apresentar a todos. Eu sou Ari Santos, sou produtor audiovisual, sou formado em comunicação social pela Faculdade Uninorte, aqui de Manaus, e eu já atuo na área de produção audiovisual há mais de 10 anos. Na época da faculdade, eu já iniciava os primeiros curtas, né? A gente chama de curtas trashes, aqueles curtas de baixo orçamento, né? Que a gente faz para participar de festivais universitários, mostras paralelas, né? E depois que eu fiz os meus primeiros trabalhos, sem muita pretensão, eu escrevi o meu primeiro documentário em 2007. Eu ainda estava, acredito que no quarto período da faculdade, né? Que foi o Nômades Urbanos, que é um trabalho que eu tenho bastante carinho. Foi com ele que a gente recebeu o nosso primeiro prêmio, né? Até tenho aqui, ó, se você me permite mostrar, né? Ô, fica à Isso vontade. daqui pra gente é algo que, assim, dá motivo de orgulho, né? Porque a gente não tinha experiência nenhuma, nunca tínhamos feito, né, um documentário e a gente participou aqui do terceiro Curta Amazônia, né? Festival de Cinema, lá de Rondônia, e a gente levou aqui o prêmio de menção honrosa. E Legal. assim, falando um pouco desse documentário, o Nômades Urbanos, porque querendo ou não, ele é um gancho para o Artistas, né? Eu e o Adson Queiroz, que é um dos diretores do Artistas no Espetáculo Urbano, nós sempre gostamos de temáticas urbanas. E andando aqui pelas ruas de Manaus, a gente teve contato com aquelas pessoas que são popularmente conhecidas como hippies, né? Mas eles gostam de serem chamados de malucos de estrada. E certa vez a gente trocou uma ideia com eles e percebemos que de malucos, né? Só o nome mesmo, porque são pessoas que têm uma cultura, um vocabulário muito, muito, mas muito legal. E foi a partir daí que a gente desenvolveu o nosso primeiro curta-metragem, né? O Nômades Urbanos. Que mostra, né, um pouco como são esses malucos de estradas, né? Eles fazendo seus artesanatos, eles contam como que são as suas experiências viajando do Brasil afora. E nós gostamos tanto dessa temática urbana que eu falei pro Adson, por que não fazer mais um curta-metragem nesse segmento? Ele falou, de boa, vamos fazer. Isso lá em 2007. Só que, assim, alguns problemas foram acontecendo. Quem trabalha com produção audiovisual, e eu acredito que outros meios, né, em prol da arte, né, sempre tem a sua dificuldade, né? No nosso caso, né, a gente tinha dificuldade com equipamentos. Nós não tínhamos o próprio equipamento, nós dependíamos dos equipamentos dos amigos, na época da faculdade, né? E aconteceu que esse projeto ficou em stand-by. E só em 2013, quando a gente se reencontrou, a gente trocou mais ideias e falamos, olha, por que não tocar aquele projeto para frente? E um pouquinho antes, né, a gente já tinha feito contato com o seu Dom Carioca, que é o saxofonista, e o Julian, que faz o estatuísta.
Isso em 2010, né? A gente já tinha trocado uma ideia com eles. Mas, como eu te falei, né? Por problemas de produção, a gente acabou deixando em stand-by. E em 2013, quando nos reencontramos, eu e o Adson voltamos a trocar de novo essa ideia. Ele chamou a esposa dele, que é a Belle Christine, que é uma das diretoras, né? E nesse meio tempo, eu acabei conhecendo o Daniel Soares, que também foi acreditado como quarto diretor. E nós juntamos aí um pouco de tudo, né? Junção de câmera, roteiro, produção, ou seja, todo mundo saiu, o Artistas no Espetáculo Urbano. E assim, é um documentário que nós gostamos muito. Apesar assim, dele não ter ganhado nenhum prêmio, a gente costuma dizer que o prêmio é justamente a recepção do público. Nos festivais que ele participou, ele foi bastante comentado, né? E críticas muito boas, né? Inclusive eu tenho aqui isso daqui é o catálogo do Amazonas Film Festival, que é era um festival, né? Que era considerado o grandioso aqui do estado do Amazonas, né? Infelizmente as políticas chegam, mudam muitas coisas e esse festival, infelizmente, agora ficou na história, né? Mas assim, é algo que pra gente também não tem preço. Eu vou mostrar aqui o catálogo que destaca o Artistas no Espetáculo Urbano. E ele também participou de outro festival que também é tradicional aqui na região norte, que é o Fest Cine Amazônia. Tá dando para enxergar aqui? Sim. Beleza. E eu também vou destacar a quinta mostra de curtas de Araçá, São Mateus, no Espírito Santo, que participou em 2017. Legal. Pô, bacana, hein, saber assim o tanto de coisas assim, né? Toda essa recepção que a produção teve, né? E o que você falou referente assim a recepção do público ser assim um prêmio, né? Mediante a tudo isso, de fato, né? Quando você faz o trabalho e você tem uma boa receptividade, o público entende ele e acaba vendo por outros olhos, por outros prismas, né? Um cenário onde muitas vezes é totalmente discriminado, não tem um valor devido. Então, tipo, quando você tem uma recepção bem positiva, é um prêmio praticamente, porque o seu trabalho assim, já está ali praticamente uma missão cumprida, né? Você conseguiu fazer de fato com que o público entendesse e recebesse de uma forma positiva. Então, muito massa assim saber, sabe? E para nós, Fabrício... sim, pode continuar. Desculpa, eu te cortei. Não ia falar, né? Que assim, aqui em Manaus, né? O movimento de cinema, ele já existe há bastante tempo. Existem muitos profissionais envolvidos nessa área. E a gente costuma dizer que é o cinema de guerrilha, né? Quem não consegue fazer seu curta-metragem por editais, tem de pagar do seu próprio bolso para produzir seus curtas-metragens, né? E foi isso que aconteceu nos nossos curtas até hoje. A gente faz pelo prazer de ter os nossos curtas sendo exibidos nos festivais, nas mostras. E acredito que isso que é o reconhecimento, né? O grande prêmio pra gente. Quando a gente faz um trabalho e vê que ele entrou numa mostra, como é que eu posso dizer? Num festival paralelo, né? Isso que é o grande êxito pra gente. Não, com certeza. É muito bom todo esse trabalho que acaba assim, se sucedendo após a exibição, né? Após todo esse trabalho. Uma coisa que eu queria saber, apesar de você assim já ter falado bastante, assim, né? Ter feito uma boa explicação. Se você pudesse falar um pouquinho mais de como surgiu a ideia desse curta documentário e como foi um pouco da realização. Assim, algo que você poderia estar falando um pouquinho a mais dessas duas questões. Certo. Bom, a ideia do curta-metragem, né, como eu te falei, começou ainda lá em 2007, quando a gente terminou de fazer o Nômades Urbanos, né? A gente queria continuar nessas temáticas urbanas, mas a gente deu um tempo, né? Infelizmente, por problemas de produção, a gente teve de deixar em stand-by.
E foi justamente andando pelas ruas de Manaus em 2013, porque eu assim me considero um andarilho, né? Até hoje eu ando pelas ruas, pego ônibus, estou sempre vendo o que está acontecendo em volta, né? E na Legal. época eu conheci o seu Francion, que é um malabarista, né? E eu acredito que foi através do seu Francion que despertou aquela vontade de fazer de novo o documentário, né? Seguindo essa temática urbana. E a gente teve bastante dificuldade para encontrar os outros, né? Porque no caso o seu Dom Carioca, ele fazia shows numa avenida aqui da cidade de Manaus, só que ele começou a mudar de local, né? A gente descobriu que ele estava fazendo shows na Ponta Negra, que é um ponto turístico bastante conhecido aqui na cidade, né? E o Julian, ele está sempre viajando. Tanto é que assim, acho que mais de 5 anos que eu não tenho contato com ele, né? Ele está sempre viajando, ele é um verdadeiro andarilho, né? E foi até sorte nós termos reencontrado ele aqui em Manaus e nós falamos com ele. Julian, lembra daquele projeto que nós queríamos filmar, você fazendo seu trabalho nas ruas? Queres participar novamente? Ele falou, de boa, Ari, vamos fazer esse trabalho. E o Cedon Carioca também, né? A gente mostrou o projeto para ele e ele falou, vamos gravar sim. E nós temos esses 3 elementos, né? O seu Dom Carioca, que é o saxofonista, o Julian, que é o estatuísta, e o seu Francion, que é o malabarista. E no caso, qual é a segunda pergunta? Desculpa. Como foi assim a realização desse trabalho? Falhou um pouquinho, pode repetir? Como que foi a realização desse trabalho, mais na parte assim da produção mesmo, ou de como que foi até mesmo para os artistas toda essa produção, né? Certo. Bom, cara, eu posso dizer que a produção, ela teve uma junção de muitos elementos, né? Desde a dificuldade de encontrá-los, reencontrá-los, né? Questão de tempo, porque você precisa trabalhar para pagar suas contas, né? Infelizmente a gente não tem tempo livre à vontade para filmar com eles, né? Então assim, a gente tinha de combinar um horário específico para gravar com eles. Se a gente pudesse, a gente passaria o dia todo gravando, mas não tinha como, né? Cada um tinha seus compromissos nos seus trabalhos, nas suas empresas. Então assim, a gente sentiu uma dificuldade enorme nessa questão de horário. E novamente, né? Eu vou citar aí a questão da gente pagar, né, para fazer um documentário, a gente tirar do nosso próprio bolso. Dessa vez a gente já tinha o Adson Queiroz e a Belly com equipamento próprio, juntamente com o Daniel, né? Mas a gente tinha outras despesas, né? A gente teve de comprar equipamento de iluminação, a gente gastava com transporte. Então isso daí pra gente já é uma dificuldade, né? Então assim, a parte da produção, nós mesmos que íamos atrás, né? Nós estávamos, como eu te falei, né? A gente ficava andando pela rua, a gente marcava com eles, mas sempre acontecia um contratempo, né? E remarcava de novo. E eu lembro que a gente estava fazendo esse curta-metragem para participar do Amazonas Film Festival, né? E a gente já estava com um tempo reduzido. E foi por pouco que ele quase não participou da edição daquele ano, né? 2013. Mas a gente conseguiu editar e conseguimos entregá-lo a tempo. E focando aí mais uma vez na pós-produção, né? Detalhe, eu não sabia editar e tive de dar meu jeito, porque eu esperava que um amigo meu fosse editar, mas infelizmente por tempo dele também, né? Ele não pôde editar e eu acabei editando, né? Eu tive de aprender, né? E assim saiu o curta-metragem. Legal, legal. Poxa, mas muito bem feita assim a parte da edição, todo assim, o conjunto assim do trabalho ficou muito bom mesmo. Valeu. Ficou bem massa. Antes da gente continuar, eu queria estar dando aqui um salve a todas e todos que estão aqui com a gente. Eu não estou conseguindo ver muito bem os comentários, então vai ficar um pouquinho complicado por conta dessa nova função do Instagram aqui. Mas queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. Uma coisa assim que, antes de eu fazer a próxima pergunta da listinha que eu fiz aqui, que nem nós, do coletivo do Ocupa Pinheirinho,
Que nem eu já comentei com você antes, né? Quando a gente conversou e tal, para o convite, nós somos um coletivo mais focado na parte de eventos culturais aqui na nossa região, em São Paulo, né? No bairro do Jaraguá, na região de Taipas. Então, assim, nós temos um contato, assim, é o nosso foco, o contato artístico de diversas facetas, seja musical, seja Certo. da parte, assim, mais do audiovisual, enfim. Nós temos um contato muito próximo também nessa parte assim artística. Então, para nós é bem representativo essa questão, porque tanto no nosso coletivo como em outros que existem, como o coletivo Salve Quebrada, o coletivo Atitude Punk, pessoal do Quilombaque, enfim, muitos coletivos que tem aqui na nossa região. é, Além de nós, também temos na nossa região os artistas também de rua. Tem bastante pessoas que fazem os malabares também, aqui nas imediações, nas ruas próximas aqui do centrinho do bairro. Então nós temos um contato bem próximo também. Então é bem massa. E assim, uma coisa que eu queria saber é como que é o cenário artístico aí de Manaus. Eu queria que você, né, contasse um pouquinho de como que é assim tudo, o que rola por aí. Bom, aqui em Manaus, a gente costuma dizer que o boom cultural acontece em torno do Teatro Amazonas. Não sei se você conhece o Teatro Amazonas, é um dos pontos turísticos, acredito que mais conhecidos aqui da cidade de Manaus. E assim, Legal. muitos artistas, eles fazem seus espetáculos em torno do Teatro Amazonas. Na época que nós começamos o documentário, né? Isso, tem um detalhe, Fabrício, que eu esqueci de te falar. Em Sim. 2010, a gente ensaiou em fazer o Artistas no Espetáculo Urbano. A primeira vez que a gente tentou foi em 2010. A gente chegou até a gravar algumas imagens. Mas, novamente, por problemas de produção, a gente deixou em stand-by. E assim, daquela primeira vez que a gente gravou, alguns artistas, eles estavam com dificuldade de fazer show em torno do Teatro Amazonas, né? Não sei por qual motivo. Nós tínhamos um artista que imitava o Michael Jackson, né? Só que por algum motivo ele acabou foi o que eu ouvi na época, banido, né? Da praça, né? Nossa. Não sei qual foi o motivo. Alguns me falaram o seguinte, né? Que a Secretaria de Cultura, ela só queria deixar alguns artistas fazerem o seu show, quem tivesse com cadastro bonitinho, né? Mas assim, Certo. né? A gente não sabe o certo. Mas assim, o cenário cultural aqui em Manaus, eu posso te dizer assim que tem muito artista bom mesmo, né? Que sobreviver de arte, né? Eu diria, né, que é algo incrível, né? Se eu pudesse sobreviver só de curtas metragens, eu iria fazer isso. Mas assim, como acho que eu te falei anteriormente, né? A gente tem que pagar nossos boletos, nossas contas, e infelizmente não dá para viver só de curta-metragem, né? Mas aqui tem de tudo um Pois pouco. é. Tem musicista, tem pessoas que também ainda trabalham com estatuísmo na rua, né? Tem pessoas que vêm de outros países, né? E tentam ganhar a vida aqui em Manaus, né? Outro dia ó, tinha um Sim. malabarista aqui no sinal que imitava o Homem-Aranha. Ele Que amarrava legal. umas cordas lá na árvore e ficava igual o Homem-Aranha mesmo, né? Caramba, que legal. E aqui tem de tudo Nossa, um que pouco. interessante. Legal, legal saber. Eu acho que uma particularidade, acho que daí de Manaus com São Paulo é a questão muito das pessoas de fora, né? Que elas vêm para outro país buscar ali uma nova oportunidade, enfim. Então, aqui em São Paulo também tem uma grande assim quantidade de pessoas que vêm de fora, né? Nossos irmãos latino-americanos que vêm para cá e até de fora mesmo. Então, é bem interessante, né? Porque é uma questão que acho que todo o aparato da cidade, né, todo o aparato institucional, político, tem que ter um- uma atenção para receber essas pessoas e ainda mais elas sendo artistas de rua, artistas independentes, né, que a gente sabe Em que 2007, Fabrício, valorização não existe. Sim, destacando 2007 ainda, que foi onde tudo começou, né? O Nômades Urbanos, ele justamente entrevista esses malucos de estrada que são que são essas pessoas que trabalham com artesanato, né? Um era do Chile e o outro era de Minas Gerais, da Serra da Canastra. E eles contaram um pouco dessa legal. experiência, né, de como é que é andar pelo Brasil.
E justamente isso acontece, né? Pessoas de outros estados, né? Vêm procurando, né? Cada vez mais a nossa cidade, né? Porque aqui em Manaus é uma terra de oportunidades. Legal. Da hora. Uma coisa assim que, apesar, né, da gente já estar quase perto do final da live, né? Pouco mais de 15 minutos. Uma coisa que eu anotei aqui na minha listinha de perguntas que eu não posso deixar de perguntar, de comentar, é o seguinte: como que você vê a importância da lei Aldir Blanc para toda a classe artística, né, nesse momento assim? Ah, essa lei do auxílio emergencial, certo? Isso, no caso, a destinada para os artistas mesmo. Uhum. Olha, eu acredito assim que para o momento que a gente está passando, né, é uma ajuda, né, que pode sim auxiliar, mas assim, eu acho que se os governos realmente querem ajudar, dê oportunidade para os artistas, porque assim, né, eu vou falar pelo meu ponto de vista, a gente não quer, vamos dizer, não sei se é a palavra certa, né, mas a gente não quer esmola, a gente quer trabalho. A cultura é isso também, a cultura é trabalho. Então a gente mostrar o nosso trabalho. Como é que a gente quer isso? Com mais oportunidades de trabalho, seja em editais, seja em mostras paralelas ou outros festivais. É assim que eu vejo, né? Que assim, essa lei está vindo, vai ajudar, vai. Mas eu acredito que ajudaria muito mais se tivesse incentivo do artista local, ter essa oportunidade de mostrar o seu trabalho, de estar contribuindo de alguma forma e também estar recebendo, né? Porque é isso, né? Sim. É uma via de mão dupla. Mostre o seu trabalho, Não, com certeza você vai ter o reconhecimento de todos. com certeza, com certeza. Assim, o curioso dessa lei Aldir Blanc é que ela veio justamente para atender nesse momento de pandemia, né, onde tipo tudo está complicado mais do que nunca. Então, eu acho que veio mais focada mesmo nessa parte de um auxílio emergencial de fato, né, para destinado exclusivamente para a classe artística. Mas assim, o que você falou referente à valorização, a maior oportunidades de trabalho para os artistas, de fato é algo assim que deve existir cada vez mais, porque é o que você disse, tipo, beleza, vai dar um auxílio para a gente no momento complicado, da hora, mas e o pós? Como é que Uhum. vai ficar? Pois é, não pode Né? ficar Vai algo ter oportunidade? momentâneo. Tem que ser frequente. A gente tem que Sim. ter essas oportunidades. Eu, no caso, assim, há bastante tempo eu não consegui produzir mais nada, né? Como eu te falei, assim, as pessoas que, no caso, estavam trabalhando comigo, né? Têm de pagar suas contas, tem outras coisas para fazerem. Infelizmente, a gente não tem como ganhar sempre um edital, né? Porque hoje em dia muitos artistas aqui de Manaus, eles estão ganhando através de editais, mas não tem edital para todo mundo. Então, assim, aquela galera que é do cinema de guerrilha, no caso eu me incluo nessa, né? A gente tem que tirar do nosso próprio bolso. Como essa temporada a gente não tem conseguido, então outros projetos que nós temos, eles ficaram também engavetados, ficaram em stand-by. Então acredito que assim, se os governos, né, quiserem ajudar, que seja algo com frequente. E não sei se eu estou falando aqui besteira, né, mas não fazer disso, né, um trampolim político. Porque como a gente está em época de política, né, sempre aparece alguém querendo ser o dono do filho, né, dizer eu criei isso, isso daqui vai ajudar. Eu fiz isso. Mas assim, eu penso que tem que ser algo, se quer ajudar mesmo, faça com frequência, acompanhe o que está acontecendo no cenário cultural e veja e valorize. Sim, com certeza, sem dúvida. É, muito disso do que a gente conversou referente a oportunidades encaixa na pergunta seguinte que eu vou fazer, que é o seguinte: antes eu queria destacar uma parte assim que me tocou muito nesse curta, que é o Dom Carioca. Vendo assim ele tocando, para mim foi emocionante. Eu, de fato, assim, até eu cheguei até a comentar com você antes que nós do Cine Taipas, tanto eu como o Sandro, nós não somos assim formados na parte de audiovisual, na Um parte de abraço aí pro cinema, de Sandro. teatro, da hora.
nós, assim, somos amantes do cinema mesmo. A gente faz o Cine Taipas porque nós gostamos, porque a nossa especialidade mesmo é a música. E vendo, pra mim, o Dom Carioca tocando, assim, foi muito emocionante, porque ele já, um senhor de idade, né? Acho que com 72, 73 anos, pelo É que ele falou na 73. época, né? Ele, assim, se dedicando na música de rua e, assim, tocando de uma forma maestral, sabe? E a forma como ele se, assim, como ele se comporta mesmo, sabe? Tipo, ele tem uma tremenda autoestima. Mesmo que, tipo assim, que ele não esteja quase ninguém vendo muitas vezes ele, mas ele tá ali firme e forte, fazendo o trabalho dele, entendeu? Tocando de uma forma muito, assim, sensacional. Então, tipo, ele para mim foi uma inspiração de vida. Eu ganhei o dia vendo ele, assim, dar o depoimento dele. Sinceramente mesmo. Se o Então, seu Dom assim, Carioca não qual que tivesse é a minha participado do pergunta? doc, acho que seria um doc incompleto. Sério, foi muito show mesmo a participação dele. Então, assim, como que você enxerga, mediante toda essa importância, né, o que é preciso para toda a classe artística, principalmente os de rua que tem uma exposição maior, enfim, até mesmo com relação a uma parte mais de trabalho, né, porque na rua você está ali sujeito a acontecer qualquer coisa, né, você não tem uma segurança de fato. Então, assim, o que é preciso para ter mais uma valorização toda a classe artística no seu ponto de vista, seja, não sei, uma parte assim mais jurídica, uma parte mais institucional, uma parte política, o que você acha assim, pensando de momento? Bom, como eu te falei, né? O seu Dom Carioca, acho que se ele não tivesse participado do nosso documentário, teria ficado algo incompleto. E eu lembro que eu era criança aqui em Manaus, né? Eu já vi o seu Dom Carioca tocando, né? E anos depois, quando eu já estava fazendo a faculdade, né? E eu reencontrei na rua, né? E fiz o convite. Quando ele falou que sim, assim, foi uma emoção também pra gente, né? Eu, particularmente, né? Que sempre fui fã do seu Dom Carioca, vi ele crescendo aqui nas ruas, né? E assim, como você falou, né? Realmente as palavras dele fazem uma lição de vida, né? E respondendo à tua pergunta, eu percebo o seguinte, cara. Eu acho que todo artista, ele faz por onde ter seu trabalho reconhecido. De alguma forma ele quer mostrar. Uhum. E assim, se ele tiver um incentivo do público, ou do governo, ou qualquer outro meio, né? Eu acredito que sim, é bem-vindo, porque se o trabalho está sendo bem feito, vai ser bem visto. E assim, tem realmente preconceito na rua, como eles destacaram. Como você mesmo agora falou, né? Eles não têm segurança nenhuma, estão lá fazendo seu trabalho de forma independente. E a pergunta também que fica é como valorizá-los, né? Acredito que esse é o X da questão, né? Sim. Como valorizá-los, né? Eu acredito que a primeira coisa, vindo de nós que trabalhamos com a cultura, é a gente se reconhecer que nós somos capazes. Que é a partir daí que você vai ter reconhecimento do público, provavelmente outros meios podem vir a acontecer, e a partir daí Uhum. vai se construindo algo. E eu acredito que vem só do próprio artista. É a partir daí que ele mesmo vai conseguir ter o reconhecimento do público. Se as secretarias de cultura realmente valoriza quem faz o seu trabalho, vai buscar, vai dar chance, vai dar oportunidade e com certeza vai ter outros artistas, né, sendo descobertos em torno aqui da nossa cidade, não só aqui de Manaus, como de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, enfim, Uhum. Brasil afora. Acredito tudo aqui é questão de trabalho, né? E as pessoas realmente terem a consciência que eles são, nós que trabalhamos com o segmento cultural, que assim, nós não queremos esmola, nós queremos só mostrar o nosso trabalho e sermos valorizados a partir disso, né? Você fazer seu Com trabalho e certeza. ter seu reconhecimento, é isso que vai te engrandecer. Sem Não sei dúvida. se eu consegui Uma responder a questão tua assim. pergunta. Não, foi boa. Deu pra dar uma boa espairecida nessa parte. Uhum, porque Porque assim, assim, cada que nem. pessoa tem seu ponto de vista, né? Esse no caso é o meu. Sim, não, legal. Que nem nós do coletivo, atualmente, né, nós estamos com um edital, né, nós somos contemplados com o edital da cultura à periferia daqui, de São Paulo, da Secretaria Municipal da Cultura.
com o nosso projeto do Casarão Arte Livre, que é um projeto no qual o foco assim é o evento mesmo, que se chama Casarão Arte Livre, que ele acontece todo o último domingo dos meses, que é um evento assim cultural com toda uma programação que começa com yoga, passa por espaço kids e atrações musicais, Legal. enfim, uma programação muito louca, sempre no último domingo dos meses. Tipo, para nós é muito importante, assim, veio assim, de um momento crucial para a gente poder tocar o nosso trabalho, apesar que, assim, deixando claro que com ou sem o edital, nós iríamos continuar de forma independente mesmo, né? Porque o edital ele veio assim para ajudar, mas não veio com uma forma de tocar a gente, né? De mover, porque a gente já faz esse trabalho tipo assim, há muito tempo, né? Já há anos. Então, mas veio para ajudar, claro, né? Com certeza. Então, assim, eu digo mais por conta disso, né? Questões de editais, ou, enfim, mais espaços culturais, que, por exemplo, aqui na nossa região, nós não temos uma casa de cultura ainda, pelo menos aqui na região do Jaraguá, em Perus, Pirituba, que são os outros distritos daqui, nós não temos uma casa de cultura, nós temos que se deslocar para bairros, assim, um pouco mais distante para poder ter acesso. Então, eu digo assim, mais nessa parte, sabe? Se através de veículos do Estado, enfim, públicos, ou se é mais editais, enfim. Mas é interessante o que você falou, deu para completar mesmo, assim, deu para preencher essa parte. Aqui em Manaus, eu vou só destacar aqui rapidamente, né? Como Sim. eu participo desses festivais desde 2007, desde a época da faculdade, como eu te contei, né? E aqui em Uhum. Manaus nós já tivemos mais festivais voltados para o audiovisual. Mas, como eu te falei, infelizmente passam políticos, acabam com algumas coisas. Mas eu destaco aqui que nós já tivemos um festival muito forte, né? Eu vou até aqui pegar aqui, se você me permite, né? Que foi um dos À últimos vontade. participantes que eu participei, né? Que foi do Um Amazonas, né? Que é um Uhum. festival voltado para o curta-metragem de 1 minuto. Era um tradicional festival daqui de Manaus que infelizmente acabou, né? Uhum. Por problemas de produção e acredito que também muitos editais foram se perdendo com o passar do tempo, não foram se renovando. E, Uhum. infelizmente, esse que era um dos festivais tradicionais aqui de Manaus acabou, que era o Amazonas, que era o curta de 1 minuto. Acabou o próprio Amazonas Film Festival, que, como eu te falei, né, era um dos festivais mais fortes, né? Essa troca de mudança política. E assim, ainda existem sim muitos festivais aqui em Manaus, mas já tivemos muito mais acontecendo. Certo, certo. É, a gente já tá chegando já bem assim no final da live, estamos com quase 2 minutos. Eu Passa queria saber rápido, né? antes, pois é, meu, passou voando já quase 1 hora. Eu queria saber de você se você tem tempo, tá de boa para poder fazer mais um segundo tempo de live com o Sandro, né? Fazer mais um bate-papo. Você tá de boa? Tá de boa. Beleza, então. Então a gente então faz aí essa continuidade desse bate-papo muito massa, muito da hora mesmo, assim. E eu vou estar encerrando então assim já essa live nossa. Já passamos já o quase menos de 2 minutos, né? Para terminar a live. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais, né? As primeiras, até o segundo tempo. E te agradecer mais uma vez por você ter cedido a sua produção para nós estarmos exibindo aqui e também da sua participação, que assim para nós foi muito massa, muito importante, né, ter assim um parceiro de eventos culturais, enfim, de estar também na cultura, sempre valorizando, trabalhando. Então, nós só temos só a agradecer aí. Bom, então, deixando aqui as considerações finais, eu quero agradecer a você e a todos que fizeram parte aí dessa exibição. Agradecer ao público que também participou e continua participando. E é isso, né? Eu vou pegar aqui um trechinho de uma frase que foi de um dos nossos documentários, né? O Nômades Uhum. Urbanos, em que o Willy fala bem assim: a arte está na terra para libertar. E é isso que eu deixo como frase aqui para agradecer vocês. A arte está na terra para libertar. Show. É isso, da hora.
Já estamos chegando já aqui a menos de 30 segundos. Eu vou esperar terminar aquela live de forma Mandar um abraço natural. aqui rapidamente para os meus amigos que entraram na live também. Eu vi agora que Fica à o Gerson vontade. Sobreira entrou, a Grace Kelly entrou antes também. Não sei se ainda estão por aí, mas agradecer aí, o Gerson Sobreira, que também é um dos meus parceiros de documentário. Ele fez um recentemente comigo, né? Ele não participou desse, mas fez um outro. Então é isso, um abração aí, Gerson. Massa, da hora. Eu infelizmente não estou conseguindo ver aqui os comentários direito, mas é isso. Já estamos já com 5 segundos. Valeu, Ari. Tamo junto. Até o segundo tempo aí com o Sandro. Valeu! Valeu. Fechar. Vou finalizar aqui.